Então eu trabalhava assim das 7 à meia-noite todo dia. E achava que quem não fazia isso era vagabundo. Os nossos traumas, eles estão espelhados no nosso comportamento. Talvez quem me conheceu nos últimos 2 anos fala assim, Rodrigo, eu não te acho tão agressivo. Sempre ficava mais forte na minha memória que a agressividade me dava mais resultado. Então quando eu não era agressivo e não tinha o resultado que eu queria, eu falava, tá vendo? Faltou Eu agressividade. chegava pra minha esposa e falava, fui muito mole aqui, ó. Eu não fui pra porrada. Todos nós temos traumas, Marcelão. Quem tá assistindo tem o trauma. Sabendo ou não, né? Há 3 anos eu tinha mais 24, 25 quilos do que eu tenho agora. Eu tava sem saúde e hoje eu tô aqui cheio de saúde, terminando uma prova em Nova York. Eu tinha virado capa do Ironman Global. Hoje eu faço o que você imaginar, né? É o gelo, é a meditação, é a yoga, enfim, por aí vai. Você não tem que falar sobre a mudança, você tem que ser a mudança, viver a mudança. E a partir dali, você é o exemplo da mudança. Você opera como atleta, você é muito parecido comigo. Sabe como é que eu te conheci? Eu tava navegando na internet e eu vejo um cara contando uma história de uma funcionária da empresa que ela queria ser professora de yoga. Ela falou pra mim, Rodrigo, meu sonho é viver dando aula de yoga quando eu sair da Boali. Eu falei, pode começar. Ela, você tá mandando embora? Eu falei, não, Ana, eu só quero realizar teu sonho. Eu trabalho aqui, não tem como eu dar aula. Eu falei, pra você dar aula de yoga, o que você precisa fazer hoje? Pegar 2 vezes por semana e dar aula? Eu falei, tá bom, terça e quinta? Ela falou, pode ser. Eu falei, fechado. Eu falei, galera, é o seguinte, a partir de terça e quinta agora, a Ana só trabalha depois das 10. Então não quero ninguém enchendo o saco dela antes disso, porque ela vai realizar o sonho dela, que é dar aula de yoga. 4 anos depois, Malu, a Ana acabou de sair da companhia e hoje vive dando aula de yoga. E é minha professora de yoga. Esse é o líder que eu quero ser. E é pra isso que eu trabalho. Vou te contar um outro caso aqui. Conta. A galera vai ter muito comentário aqui. Fala, esse cara é louco. Rodrigão, muitos assuntos pra gente conversar. Eu quero conversar muito de Boali, quero conversar especificamente da sua saúde, mas você tocou num assunto agora que eu acho que a gente pode começar por ele. Bora. Você acabou de passar 2 semanas... uma semana. Uma semana nos Estados Unidos, no Joe Dispenza. Cara, conta quem é o Joe Dispenza para as pessoas que não conhecem. E como é que você foi parar lá? Cara, começando como eu fui parar lá. Eu fui parar lá porque durante o meu... Aliás, acho que é melhor falar de quem é o Joe então, vai. O Joe Dispenza é um ex-triatleta, sabia disso ou não? Não sabia disso, jura? Cara, eu olho pra ele e falo, não, esse cara não faz esporte, não é possível. Exato. Triatleta. Ele tem 62 anos e há 40 anos ele sofreu um acidente de bike no triatlo. Ele caiu embaixo de um carro e aí os médicos falaram, paraplégico, você não anda mais. E aí ele, tá bom, mas ele já consumia o conteúdo da física quântica, já acreditava, já meditava. Foi pra casa e em semanas ele volta a andar. E aí, a grande promessa da vida dele pra ele mesmo foi, cara, eu vou viver curando pessoas com isso aqui. Então, já há 40 anos ele faz esse trabalho, né? Não é de ontem. É um cara que colocou ciência por trás. Então, durante toda a semana, né, a gente trata sobre ciência, a gente trata sobre física, a gente trata sobre evidência. Então, ele traz muita evidência, ele traz médicos, físicos, neurocientistas, para poder evidenciar o trabalho que é feito ali. E aí, como surgiu isso para mim? Então, eu comecei a consumir o conteúdo do Joe Dispenza há 2 anos, né? E aí o André Sanches, o Andrezão, que eu te falei há pouco. Baita triatleta, foi um excelente... Eu conheci o André quando eu fui crossfitter. Eu fui crossfitter 10 anos, cara. Caramba, que legal. E ele foi um baita atleta, né? Foi. Ainda é, né? É um super atleta. E aí, cara, o André acho que ele me deu o livro, na verdade. Ele me deu Você é o Placebo, O Poder de Curar a Si Mesmo, que é do Joe Dispenza. É um dos livros. É o primeiro dentro da tríade ali que ele tem pra leitura. Ele tem 4 livros, na verdade, mas esses 3 são os mais populares. Eu tô no Supernaturals agora, que é o mais recente. E daí, ele me deu o livro, eu comecei a ler, entendi essa história. E aí eu comecei a consumir Joe Dispenza pelo YouTube também e outros conteúdos. Comecei a fazer algumas meditações dele e comecei esse processo. Em setembro eu fiz o Ironman 70.3 em Nova York. E aí, cara, durante a prova, primeiro, tava chovendo antes da prova e choveu até o final da prova. Não parou de chover.
teve vento de 70 km por hora. Então, assim, é um mini furacãozinho, assim. E, cara, eu tava num flow, eu tava numa vibração, numa energia, numa frequência. E frequência carrega informação, né? Joe Dispenza fala isso. E aí, quando acabou a prova, eu tô feliz da vida, tal, fiz a prova em 5 horas, que assim, eu queria fazer sub 5, fiz em 5 e 41 segundos. E fiquei feliz pra caramba, tal. Só que aí eu vou pro hotel com a minha esposa, com meu filho Rodriguinho, com a Mari Rodriguinho, e de repente à noite, um outro amigo meu brasileiro que tinha feito a prova me manda uma foto. Eu tinha virado capa do Ironman Global. Tipo, não foi nem do Ironman dos Estados Unidos que fez o post, foi Ironman Global. E eu virei capa. Falei, caraca, que negócio. Uma puta maluco. foto animal. Puta foto eu chegando aqui e tal. Eu falei, caraca, que demais. Bom, aí a gente encontrou os brasileiros que tinham feito, o Rafa Falsarella, que é meu treinador, enfim, tinha ganho a prova na categoria, inclusive, ganhou a prova na categoria, e aí a gente se encontra, e aí eu tô ali falando, meu, caraca, que demais, olha aqui a foto e tal, e os caras, caramba, Rodrigão, muito legal. E aí, uma das meninas que estavam lá falou, Rodrigo, mas eu vou te falar, eu nunca na minha vida, ela falou, sei lá, eu já participei de mais de 20 Ironmans, 70.3 e mais de 30 talvez. Eu nunca vi ninguém fazer a prova nesse flow que você fez. Nessa frequência que você fez, nessa energia que você tava. Sim, em nenhum momento você reclamou da prova, em nenhum momento você reclamou da chuva. E eu realmente, Marcelão, vou te falar que eu tava numa vibração que parecia que, assim, eu tava no que Joe Dispenza chama de source. Eu tava no source. Eu vibrei numa energia muito elevada a prova inteira. E a prova fluiu pra mim perfeitamente. Nada de errado. Deu tudo certo. E difícil, hein, cara? Porque você sabe, eu fui atleta de natação. Eu já levantei pra nadar, prova open water, e lotado de chuva e eu não vou. E não fui. E, cara, eu sei o quão difícil é. Agora, muito. Pedalar na chuva deve ser difícil pra caramba. Bebi muita água e tal, mas assim, nada me estressou. Nada me trouxe uma energia ruim. E, poxa, teve gente caindo na bike, não tinha jeito, muita chuva, muito vento. Assim, eu vi algumas quedas. Ainda mais Nova York, né? Passou na faixa branca, irmão. Foi né? em Long Island, na verdade, ali. Foi em Long Island, ali em Jones Beach. Pegaram uma estradinha, assim? Aí a gente, exato. Aí subia ali de Jones Beach, subia Long Island. Mas o que eu quero dizer é que, assim, pra mim deu tudo certo. E quando eu acabo a prova, assim, eu dou um beijo na Mari e no Rodriguinho antes de passar. A Mari até brincou, pô, se você tivesse ido, teria dado sub 5. Aí eu dou um beijo na Mari e no Rodriguinho e faço o meu abraço ali e tal, que é a foto que vira capa lá do Ironman. E quando eu passo, uma das coisas que me veio foi Joe Dispenza. Veio na sua mente? Veio na minha mente. Veio na minha mente e ao mesmo tempo veio aquele sentimento de abundância, de gratidão, assim, de falar, cara, que animal. Tipo, eu tô aqui em Nova York. Há 3 anos eu tinha mais 24, 25 quilos do que eu tenho agora. Eu tava sem saúde e hoje eu tô aqui cheio de saúde, terminando uma prova em Nova York. Minha mulher e meu filho estão aqui. Falei, bicho. Porra. Esse é o momento. Falei, cara, que isso, cara. Eu falei, eu preciso fazer um curso desse cara. E aí, ali me veio isso na cabeça. No dia seguinte, eu liguei pro André. Andrezão, tá a fim de fazer o curso? O que você acha? Ele falou, cara, vai ser animal. Cara, entrei. Ele falou, mas difícil encontrar. Entrei, tinha vaga. É difícil pra caralho. Não. Tem um amigo que tá há anos tentando. Eu entrei, tinha vaga, comprei, tava, fechei, acabou. Fechei tudo, no dia seguinte. No dia seguinte? Eu fiz a prova num dia, no dia seguinte eu fechei. Cara. E aí eu fui pra lá. E aí eu vou te falar, irmão. Assim, nunca vivi nada parecido. É mesmo? Nunca vivi nada parecido. Foi a semana mais profunda da minha vida. Foi a mais profunda da sua vida? Foi. Foi o primeiro movimento que você fez de autoconhecimento? Ou assim, você já tinha feito alguma imersão? Nos últimos 3 anos, eu venho trabalhando o autoconhecimento de uma forma bastante profunda. Mas como um autodidata. Tá.
Então, assim, sou eu estudando, eu perguntando pra você, eu perguntando pro André, eu perguntando pros meus colegas, amigos e tal. Mas eu nunca fui imersivo de prática, de fazer testar. ali. Não, desse jeito nunca aconteceu. Hoje eu faço o que você imaginar, né? É o gelo, é a meditação, é a yoga, enfim, por aí vai. Mas nunca tinha feito essa semana. E essa semana foi muito profunda e assim, só pra você entender o quão profundo foi. Eu tenho intolerância à lactose há muitos anos. Muitos anos eu tomo uma enzima. Lactase, né? Lactase, né? E lá, eu falei, eu vou me curar disso. E eu tô curado. 100%. Você se curou no processo? Meditando. Eu não tenho mais intolerância à lactose. Sério? Mas como é isso, cara? Pode trazer um queijo aqui, que se eu comesse eu ia ter que usar o teu toalete daqui 5 minutos. Tô curado. Fica super estufado, dava... Tô curado. Cara... Não, eu tinha diarreia, cara, pra ser claro. Nossa, cara. Não tem mais. 0. Dentro desses 7 dias. 7 dias. Como é dividido o programa? Então, no domingo, é um domingo de palestra, assim, no final do dia. Então começa mais pro final do dia, às 16 horas. E aí, palestra com muito pouca meditação ao final. Na segunda, 1h30 de palestra, 1h30 meditando já. Aí você sai pro café da manhã, volta, 1h30 de palestra, intervalo de meia hora, 1h30 meditando. E é uma meditação guiada? 100% guiada. E aí, assim, se você começar a seguir, começar a fazer as meditações, tem vários tipos de meditação. Tem desde a meditação que sai da glândula pineal e vai subindo, e tem a meditação de cura, que é a dos healers e a do Healy e tal. Então são vários tipos, tem os pontos de energia, então ponto 1 até chakras. O ponto 8, e ele vai passando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, ele vai passando pelos pontos, e aí assim, só para você entender, na sexta-feira a gente é tão preparado durante a semana, na quarta a gente já faz meditação caminhando, então assim, você já faz meditação de olho aberto, que é uma coisa que, pra mim antigamente seria impossível. Mal eu conseguia meditar de olho fechado, imagina de olho aberto. Né? Então, e assim, as minhas meditações eram meditações de 20 minutos, cara, de 15 minutos, 20 minutos. Né? Era uma meditação muito mais de esvaziar a mente só. Uhum. E a meditação do Joy não é essa a proposta. A proposta é bem você mais profundo. Chegar no source. É você chegar em um campo que a gente não chega, que é o que ele chama de unknown, que é o desconhecido. Uhum. Onde você é nobody, nothing, no one. E você tá em nowhere, com no else. Esse é o estado que a gente precisa chegar. Esse é o estado. E aí, chegar nesse estado é o que você vai buscando fazer ao longo da semana e que, né, hoje eu passei a meditar todos os dias, passei a acordar 1 hora mais cedo, porque eu já acordava relativamente cedo, não tão cedo como os triatletas que acordam 4h30 da manhã, mas assim, eu acordava ali 6 horas da manhã e ia treinar. Eu passei a acordar às 5 horas da manhã e meditar para depois ir treinar. E você aumentou o seu volume de meditação? Eu meditava 15, 20 minutos, eu medito 1 hora, 1h30. Caramba, cara. Para fazer as práticas que ele te ensinou. Exatamente. Para chegar, assim, e vou te falar a verdade, tem muito mais para chegar. Tem muito, eu quero ir muito mais longe do que eu tenho ido. Mas hoje eu já tenho ido a lugares que eu não ia ainda. Então... E assim, cara, o fato de eu ter me curado, só pra você ter uma ideia, o Rodriguinho tem 8 anos e ele tem um pouco de refluxo. Uhum. E o Rodriguinho me viu curado agora. Porque, cara, era assim, se eu ia comer um queijo, eu precisava tomar uma lactase. Não tinha opção. Minha intolerância era muito grande. Severa. E, cara, eu me curei de, assim, de comer qualquer coisa e tá tudo certo. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Você sabe que eu cuido da minha saúde. A cada 3 meses eu estou no médico cuidando de todos os marcadores e da minha nutrição. Se você estiver insatisfeito com alguma parte da sua performance ou da sua saúde, queira emagrecer ou ganhar massa, você precisa conhecer o Espaço Volpi. O Espaço Volpi tem médicos super qualificados, diversos deles já passaram por aqui transmitindo seu conhecimento. Eles têm diversos nutricionistas excelentes e eles têm todo um procedimento de anos no mercado. São referência
Dr. Thiago Volpi é o líder. Ele é um dos médicos nutrólogos mais reconhecidos do mercado. Se você quiser melhorar a sua saúde, então escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clica no link na descrição deste episódio. E agora, curte aí o resto do podcast. Cara, eu tenho uma influência muito grande da meditação hindu. Tá. Então, cara, meu mestre é hindu, Paramahansa Yogananda, tal, cara. Muito ligado nesse universo. E as práticas de Kriya Yoga, na hora que você é iniciado, são práticas que levam isso daí. Tipo, óbvio, cara, qualquer pessoa que estiver escutando a gente e estiver meditando 15, 20 minutos, tá tendo um excelente benefício. Agora, se você quer se aprofundar, a prática leva mais tempo, né? Exato. 1 hora e meia. E assim, deve ter sido duro para você sair de 15 minutos de meditação e de repente cair em 1 hora e meia de meditação, né? Marcelo, eu vou te falar que assim, não foi por conta do pós-curso. Então, como durante o curso, né? Na sexta-feira, a gente começou a meditar 4 da manhã e a gente foi até as 9 meditando. Então foram 5 horas. Caramba! De olho fechado, meditando. E aguentou? Cara, é incrível. A atmosfera assim, eu imaginei que assim, enquanto meditava ali, ao final eu falei, nossa, a gente ficou aqui umas 2 horas e meia. Tinha ficado 5 horas. A sensação muda muito, né? Então, e aí, assim, você sabe disso, nós somos 99% plus energia. E quando você vai nesse estágio, né, você não precisa de 5 horas para isso, mas durante essas 5 horas... Eu me senti uma bola de energia. Então, basicamente, não tinha mais a mão, o pé, sabe? Era uma energia. Era uma coisa só. Era uma grande bolha de energia. E eu tava dentro dessa bolha e eu sentia tudo acontecendo ali dentro dessa bolha, tá ligado? Então, é muito diferente, cara. Cara, a primeira vez que eu senti um negócio muito diferente numa meditação foi numa meditação mais longa. No centro de meditação, que dizem que a energia muda muito, né? Sim. Quando você medita com outras pessoas. Só pra você saber, lá mais de 1.700 pessoas meditando lá junto. 1.700 pessoas? Exato. Então cara, você imagina qual é a vibração que tá ali dentro. Cara, ele é tipo um Tony Robbins, assim. Cara, e assim, é um cara diferente mesmo. É um cara diferente. Acho que vale a pena aprofundar nele, bicho. E assim, e tem muita cura acontecendo ali na tua frente. Isso é uma coisa muito forte. Tem muita cura acontecendo na tua frente. Tem 2 processos de healing, né? Então, eu não fui um healer, eu fui um healer. Você foi um healer durante esses 7 dias. Todo mundo é healer. Pra quem não é healer. Então, ele ensina você a fazer esse processo. E aí, isso é uma experiência muito forte. Porque a hora que você se sente curando alguém, é algo assim que você começa a ressignificar inclusive algumas coisas na sua vida. Porque se você consegue ajudar a curar uma vida, muda muito. Você falou de ciência. Vai ter muita gente que é cético. Aliás, existe um conflito entre a física quântica, essa física quântica e a física quântica mais raiz, digamos assim. Existe um certo conflito, eles não se conversam muito bem. Você que viveu isso, você que viu curas, você que se curou, o que você pode responder para quem não acredita nisso? Que não acredita até viver. Pois que viveu vai acreditar. Tem muito segredo. Então, eu vou te falar que assim, muita gente que vai lá, vai não acreditando. É sério? Não sabia. Achei que todo mundo já tava lavado cerebralmente. Não. Tem gente que vai lá porque fala, cara, vamos ver isso aqui. Vou desbancar esse cara. Vamos ver isso aqui, né? Tanto é que você pegar a indústria farmacêutica, imagina que o cara, né, ele causa um problema para muita gente ali. Total. Então, tem bastante cético ali. E aí você pega físicos, médicos... que estão ali, cara. Tanto trabalhando e mostrando a ciência acontecendo e mostrando os resultados. Então, assim, ele tem um grupo que... assim, o investimento é bastante grande nesse sentido. Então, teve esse grupo de healies, né, os curados, vamos dizer, eles fazem exame de sangue quando chegam e quando acabam. Eles são monitorados
com sensores, né, na cabeça, né? Então pegando ali neurotransmissor. Tipo um biofeedback, assim. Um biofeedback, exatamente, pegando ali neurotransmissor e tudo mais. E aí tem vários tipos de monitoramento, e só pra você ter uma ideia, uma das coisas que tem bastante lá, grávidas. E uma das coisas que ele começou a fazer foi pesquisa com o leite. Leite materno. O leite materno. E aí ele entendendo o quanto a meditação melhora a qualidade do leite. Então assim, imagina o que não faz com o bebê que tá dentro da barriga, né? Então, e aí, cara, isso pra mim, poder viver isso. E assim, eu quando fui, não fui cético, eu fui pra curtir, fui pra aprender e tal. Mas eu jamais imaginaria que ia acontecer o que aconteceu, porque eu não fui nem pra isso, eu não me inscrevi como Rili, eu fui lá pra aprender a meditar diferente. Só que quando foi na quarta-feira, eu falei, cara, vou me curar então. A galera vai se curar de câncer aqui, pô. A galera vai levantar de cadeira de roda. A galera que de repente não enxergava, vai enxergar. Né? Tem casos lá de um garoto que não ouvia de um ouvido e passou a ouvir, né? Então, falei, passou a escutar. Então, eu falei, vou me curar também da minha intolerância. Ele tem todos esses casos, tudo isso que você falou? Gente que levanta de cadeira, gente que passa a enxergar. Tudo. E durante o evento, assim? Durante o evento você vê esses fatos acontecendo. Caramba, cara, que impressionante isso. E aí, assim, e de novo, você vê isso acontecendo em escalas como essas que eu falei, que isso é muito forte. Então, sei lá, Parkinson curado, né? E aí tem os casos como eu. Então, eu imagino que, assim, além de mim, teve muita gente que foi curada lá de alguma coisa que, teoricamente, enfim, era um caso menor. Então, o Candreva me ligando aqui. Estragando o nosso podcast. Aí. Para de ligar, Candreva. Beijo pra você. Então, assim, cara, eu vou voltar com certeza. A Mari já tá fazendo o curso, que é minha esposa. Tá fazendo? Já tá fazendo online pra poder ir comigo. Você vai de novo? Vou, cara. Cara, eu vou fazer esse negócio. De novo. Bora. Eu vou fazer esse negócio. Bora. Não, tá decidido. Vou fazer. Cancún em fevereiro, dificilmente vai ter vaga, mas assim, tem que entrar e ficar... Ficar monitorando, né? Dá pra entrar nas listas de espera. E ir monitorando. E lista de espera você tem que entrar e ficar olhando, né? Porque de repente você consegue. Ele avisa se você ficar dando refresh lá. Exato. Então quem tem que querer. Tem que querer, cara. Tem que se dedicar. Ele, assim, obviamente, você percebe que no processo ele faz pro cara que tem vontade, que não tem esse ceticismo todo. Mas você também percebe muita gente ali dentro. Assim, eu conheci vários. Eu conheci um cara, por exemplo, neozelandês, que ele tava claramente ali pra desbancar. Isso que eu não entendo, sabe? Tipo, ele foi pra desbancar o cara. Desbancar, sério. Não tem mais o que fazer da vida. Você veio lá da Nova Zelândia até aqui pra poder... Cara, não tinha nada pra fazer lá. Caramba, cara. Só que aí um cara desse, assim, é muito mais legal até, porque o que acontece com ele lá dentro é uma coisa assim, caraca, velho. Sério. Deve ser um tapa na cara. O cara chega tipo assim, cara. O cara vai meditar, tá bom. Aí depois... Caramba. Aí o cara vai mudando. O cara não conversava no primeiro dia, no terceiro dia ele tá conversando. Aí ele não falava nada, depois ele tá falando. E daí ele tá te contando que ele veio pra desbancar e aí ele tá te contando que, putz, acho que não é bem isso, acho que dá pra confiar nesse cara. E aí ele sai falando, caraca. Energia contamina o cara. Então, que é, de novo, né, frequência carrega informação. E aí, cara, eu vou te falar, eu tenho uma palestra que eu falo, o mundo é muito melhor do que parece ser. Então eu sempre fui um cara que vibrei numa energia muito legal, sempre vibrei de forma muito positiva, mas uma das minhas características, por ter sido atleta e depois, historicamente, como empresário, é ser um cara agressivo, né? Talvez quem me conheceu nos últimos 2 anos fala assim, Rodrigo, eu não te acho tão agressivo. Mas, óbvio, que foi uma evolução. Mas eu tenho uma memória que se eu sou agressivo, eu tenho resultado. Essa é a minha memória. Quanto mais agressivo, mais resultado, né? É a minha memória como jogador de futebol,
é a minha memória como empresário, é a minha memória como negociador, é a minha memória. Você opera como atleta, você é muito parecido comigo. É uma memória. E aí, eu cheguei lá e falei, cara, eu quero trocar a agressividade. E uma das meditações é changing boxes. Então é mudando caixas. Onde você escolhe uma emoção que você quer trocar. Uhum. E é impressionante, cara. Porque eu falei, eu quero trocar a agressividade. Porque o que acontecia? Já há 3 anos eu venho tentando trocar a agressividade e venho conseguindo evoluir. Mas por que não consegue trocar? Porque de fato sempre ficava mais forte na minha memória que a agressividade me dava mais resultado. Então quando eu não era agressivo e não tinha o resultado que eu queria, eu falava, tá vendo? Faltou Eu agressividade. chegava pra minha esposa e falava, amor, tá vendo? Fui muito mole aqui, ó. Olha, eu não fui pra porrada. Quando chegou lá, eu falei, cara, não é possível, eu já tenho 42 anos. Não é possível. Só que me faltava algo pra poder combater a agressividade. Algo muito forte. O que você acha que é? O que combate a agressividade? Amor? Amor, velho. Amor, brother. E aí, cara, eu não tinha a palavra. E eu comecei a meditar, e eu comecei a meditação sem a palavra. E ele, durante a meditação, falou de amor. E aí eu falei, é isso. Porque eu tava buscando um antagonismo pra agressividade que, cara, só o amor consegue combater a agressividade. Não tem nada que você vá sentir que vai ser mais forte que a agressividade. E com amor, o resultado que você tiver, ele vai ser bacana. Entende? Demais, cara. Demais. Porque, cara, a gente é muito parecido. A gente é muito parecido, cara. Eu tenho essa agressividade. Mas eu também... E eu comecei a descobrir que eu tinha esse lado porque as pessoas falavam assim, nossa, cara, existe esse lado do amor que eu não sabia que existia. Porque às vezes você não percebe isso com as pessoas que você convive. Sim. E as outras pessoas que não te conhecem começam a ver, cara, você começa a se mostrar um pouco mais. Aí começou a vir, eu falei, caramba, cara. Então isso também é um mote da minha vida importante, assim, sabe? Você tem filhos, Marcelo? Não tenho, não temos. Eu vou te falar que a Mari e eu, quando a gente morava no Vale do Silício, quando a Mari engravidou, e a Mari decidiu voltar pro Brasil pra ter o Rodriguinho. Eu tenho uma cunhada e tenho 2 afilhados nos Estados Unidos, que são americanos e tal, mas a Mari falou, não, eu não quero isso. Quero voltar pro Brasil, Tá bom. A gente voltou, o Rodriguinho nasceu. Rodriguinho com 2 meses, a gente já tava viajando, dando palestra, não sei o quê. E aí com 4 meses a gente tava morando em Berlim. Caramba. Aí ficamos em Berlim, voltamos pro Brasil, ficamos também um período aqui de novo, e aí voltamos para morar em Cascais. Então eu fiquei basicamente até o Rodriguinho fazer 2 anos, 1 ano e 11 meses. Viajando. O Rodriguinho não ficou aqui e tal. Mas o Rodriguinho, ele transborda tanto amor, ele transborda tanta generosidade, que aquilo foi me provocando. E o amor que ele transbordava me fazia olhar e falar, cara, eu não posso não entender que isso é mais legal do que ser agressivo. Não tem como. Eu preciso melhorar essa característica. E aí eu fui perseguindo isso. E foi com a meditação que eu realmente, cara, realmente senti. Porque não é entender. Entender é racional, cara. É sentir. É subconsciente. Porque é o teu subconsciente que de fato aprende alguma coisa. Uhum. Então, a hora que você sente, a hora que você tem a emoção e diz assim, uau, então é isso. Aquilo ali já não faz mais parte de quem você era. E aí foi exatamente o que aconteceu com a lactose pra mim. Eu não tenho intolerância porque eu já não me sinto mais intolerante a isso. Por quê? Você tem que acreditar primeiro. Cara, tem que acreditar, mas assim, pra mim hoje, a questão da intolerância à lactose tem a ver com... Eu era um cara muito intolerante, cara. E hoje eu sou mais tolerante. Você entendeu por que você era intolerante? Você entendeu?
Porque assim, a intolerância à lactose é uma intolerância. Por quê? Porque eu era intolerante. E a minha nova versão, My New Self, a minha nova versão, ela é tolerante, cara. Porque ela ama mais, ela tem mais amor. E ele fala, né, cara, todos nós estamos a uma respiração do nosso amor. Então assim, cara, deu algum problema? Respira. Vai pra dentro. Aqui dentro, cara, eu e você e quem tá assistindo, a gente tá cheio de amor. Todo mundo. Todo mundo tem amor, cara. E a hora que a gente começa a ir lá buscar, você encontra tanta coisa que você fala, uau, velho. Sabe? Uau, velho. Isso é parte da prática, quando você tá lá. Exato. É parte da prática. De aprender a descobrir isso. Porque eu imagino que deve ter muita gente machucada lá, né? Muita gente com raiva, muita gente decepcionada com a vida, com Deus. Isso... Todos nós temos traumas, Marcelão. Todos nós temos traumas, cara. Quem tá assistindo tem o trauma. Tem um, tem dois, tem três. Sabendo ou não, né? Sabendo ou não. Porque os nossos traumas, eles estão espelhados no nosso comportamento. E aí tem comportamento que você vai identificar que aquilo é de um trauma que você teve. Seja por algo que você cresceu ouvindo teu pai falar tal coisa, ou você apanhou da tua mãe, ou de um coleguinha de sala, ou você tá brincando de esconde-esconde, alguma coisa aconteceu. Algum trauma que, sabendo ou não, você tem aqui revelado no teu comportamento. E no final do dia, para você trocar esse trauma, você precisa trocar a emoção, né? Então, o pensamento muda a emoção. E aí, a repetição do pensamento muda a emoção. Para você conseguir construir uma nova emoção, ela precisa se tornar mais forte do que a emoção que foi causada pelo trauma, né? E quando a gente medita, você basicamente vai conduzindo o seu corpo a sentir uma nova emoção. E aí quando você conduz aquela emoção, e hoje no caso que eu tô meditando 1 hora e meia todos os dias, aquela emoção ela vai fazendo parte de quem você é. E aí é quando ele fala do, tipo assim, deixa o old self, né, a sua versão anterior, e passa a ser a sua new self, a sua nova versão, né? E você vai ouvindo aquilo, e a primeira vez que eu ouvi, eu falava, como é que faz isso? Mas depois meditando, você começa a perceber que realmente você começa a ter um sentimento muito novo, porque você começa a se preencher com esse novo sentimento. E aí, aquele teu corpo, ele já não tem mais o sentimento antigo. Ele realmente ficou pra trás, cara. Tava lá, tipo... Eu já fui aquilo ali mesmo. Já fui, é verdade. Mas eu não sou mais. Eu já fui intolerante, mas eu não sou mais. Agora, enquanto a gente tá na meditação, a gente tá treinando o nosso cérebro pra, né, pra se concentrar no que a gente precisa se concentrar. A minha meditação, usualmente, é uma meditação de ausência de pensamentos e tal, e algumas práticas. Mas eu sei que a física quântica tem muito de... Tudo que você pensa, tudo que você vibra, você tem que se policiar do que você pensa, do que você fala. Isso faz parte da prática? Ele fala o seguinte, o dia que vocês saírem dessa sala, a vida vai lá fora, vai voltar ao normal. E aí vai ter um cara no trânsito que vai te fechar, vai ter alguém que vai te xingar, as coisas vão acontecer. Você sabe como sair daquilo. É meditando. Então assim, a hora que você se pegar sentindo emoções ou pensando aquilo que você não quer pensar ou sentindo aquilo que você não quer sentir, para, respira e muda de frequência. Uhum. Então a base é, cara, vai acontecer. E assim, vai acontecer todos os dias. Né? Pra não dizer toda hora, né? Toda hora. Mas por exemplo, eu hoje meditei, né? Aliás, tenho meditado todos os dias desde que eu fiz. Então, o curso acabou no sábado. No domingo eu acordei e meditei 1 hora e meia. Depois segunda, depois terça e por aí foi. Inclusive final de semana, não tem day off. Não tem day off para meditação. E aí eu vim, por exemplo, no voo, eu meditei antes do voo, eu meditei a hora que eu entrei no avião, e antes do avião decolar eu dormi,
Foi de Orlando pra cá, né? Então foram quase 8 horas de voo. Eu dormi 4 horas e meia, acordei, fui no banheiro, estiquei a perna, voltei, dormi, acordei com o avião pousando. Eu nunca dormi desse jeito. Caramba. E eu tô medindo o sono aqui, então... Ah, você tem o Oura Ring? Tem Oura Ring aqui. Que demais. Cara, e a meditação também eu fico em REM, cara. Você entra em REM na meditação? Ele pega REM? Assim, 1 hora de meditação eu fico em 20 minutos, 25 minutos em REM. Cara, que louco. E aí você sabe o quanto isso é importante. Nossa, então, você sai zerado. zerado. Processo criativo, Então assim, cara, quando você começa a sentir isso, você vai ganhando tanta evidência que depois não... É difícil, cara. Assim, só pra você entender, eu vim de Ribeirão Preto hoje pra gravar. E eu volto. Caramba, cara. Eu vim, gravo com você e volto. Hoje? Hoje, agora. Quanto tempo Ribeirão Preto? Deu umas 3 horas e meia. Você tá brincando, cara. Porra, obrigado por isso. E aí quando chegou agora na recepção, a moça me pediu pra esperar. E aí sabe o que eu fui fazer? Meditar. Aí eu meditei por 10 minutos. Não, eu fiquei puto por você. Eu já falei, Bruna, vai buscar onde? Não, eu meditei por 10 minutos. Só que aí eu percebi, eu falei, puxa, eu acho que tem alguma coisa errada. Aí eu te mandei uma mensagem 10 minutos depois, mas eu tinha meditado. Eu falei, vou esperar. Aí eu fui meditar. Aí deu 10 minutos, eu falei, caramba, 10 minutos, ficou embaixo. Eu acho que tem alguma coisa errada. Aí eu te mandei a mensagem. Na minha versão anterior, eu teria achado pra moça falado alguma coisa, entendeu? Pelo amor de Deus, né? E aí eu não falei nada pra ela. E aí depois ela falou, puxa, eu acho que eu liguei errado e tal. Eu percebi que assim, ela tinha lá na recepção cometido... Ela falou, nossa, você me desculpa. Eu falei, tá tudo bem. Porque alguém já teria dado uma paulada e você não deu. Não, eu teria dado uma paulada se fosse há um tempo atrás. Sim. E aí assim, cara, eu ia prejudicar a vida dela e a minha, sabe? Aquela emoção, ela não faz bem nem pra ela nem pra mim. E eu tenho certeza que hoje ela vai sair daqui e ela vai ter uma jornada até a casa dela melhor por conta de como eu reagi com ela. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Então, você começa a ver, cara, que você tem tanta coisa a ganhar, tem tantos benefícios com isso, que você não quer mais sair dessa vida. Cara, sabe como é que eu te conheci? Olha que loucura, cara. Eu tava... Nem tinha falado com o Candreva ainda sobre você. Não foi assim que eu te conheci. Não? Não, você acha que foi, mas não foi. Eu tava navegando na internet e eu vejo um cara contando uma história de uma funcionária da empresa que ela queria ser professora de yoga. Ana. Esse vídeo é maravilhoso. Eu vejo esse vídeo e eu falo, cara, esse é o líder que eu quero ser. E é pra isso que eu trabalho. Sabe? Na hora de seguir. Comecei a te acompanhar. Uau. Aí o Candreva, cara, vou te falar. Eu só encontro o Candreva 1, 2 vezes por ano, quando a gente vai jogar pôquer com um grupo que a gente tem, que é o grupo do Thales, do Nardon, aquela galera lá do G4. E ele do nada falou, Toledão, vamos tomar um café da manhã num lugar aí diferente? Eu falei, cara, vamos nessa, vamos embora. Fomos lá no Botanique Café, trocar ideia, ele me fala dessa viagem que eu vou na sexta-feira, e no meio da conversa ele fala de você. Cara, você precisa conhecer um cara incrível. Caramba. E ele fala de você, me conecta com você, eu falo, cara, não é... Aí eu ligo aos pontos, eu falo, caralho, é o cara do vídeo. É muito... essa história da Ana é muito legal, eu já vou contar, mas isso que você falou sobre o Candreva depois do vídeo, eu vou dar um exemplo pra galera entender aqui. Você que tá assistindo, já aconteceu algum dia de alguém te ligar e você falar, você não acredita, eu tava pensando em você agora. Ou você ligar pra alguém e alguém falar, meu, você não acredita, acabei de falar pra você da minha mãe, acabei de falar pra minha mãe de você. Já aconteceu isso com você. Caramba. E já aconteceu com quem tá assistindo. Isso é a base da física quântica, que é a base da meditação quando a gente pensa em elétrons, quando a gente pensa em átomo. Que é, para Newton, né, que é a física, né, newtoniana, tempo e espaço. Para a física quântica, espaço. E quando a gente pensa nisso, em energia, a energia ela não precisa de tempo. Então eu posso estar aqui conectado com alguém que está lá nos Estados Unidos, ou com alguém que está na Austrália, ou com alguém que está em Ribeirão Preto, no caso da minha esposa. E é super normal. Então essa conexão
ela é evidenciada por esses fatos de serendipidade que você já viveu, que eu já vivi, e quem tá assistindo já viveu, e quem tá aqui na sala já viveu. Então, assim, a gente tem muita evidência. Não precisa... É só você olhar e falar, não, é verdade. Isso aconteceu comigo. Então, se já aconteceu com você, você tem evidência que te prova que o que a gente tá falando de energia faz sentido. Então, sabia que você ia fazer essa conexão. Sabia. Por isso... E aí, voltando no vídeo, o vídeo foi o seguinte. Quando eu assumi a companhia em 2019... Boali. A Boali. Eu era sócio investidor. Uhum. E depois, em 2019, eu vim para a companhia e me tornei presidente da empresa. Eu chamei os colaboradores da marca, da franqueadora, e eu fazia algumas perguntas ali. E, por último, eu falava, qual que é teu sonho? E aí... Toledo, você não, assim, muita gente não tem ideia de qual é o sonho. Muita gente. Muita gente. Você pergunta pra uma galera que fala assim, pô, não sei, cara. Vamos tentar descobrir. Posso te ajudar? E eu coloquei como uma missão da companhia ajudar cada colaborador a realizar o seu sonho. Isso foi quando? 2019. Logo no começo, assim. Assim que eu entrei, cara, foi assim, as primeiras reuniões que eu fiz individualmente com cada um deles, na primeira semana que eu tava lá na companhia. Que, obviamente, essa minha mudança, ela não acontece da noite pro dia. Ela é uma jornada de mudança, tá certo? E você não tá falando de sonho da empresa, tipo assim, eu quero sair de onde eu tô, eu quero virar líder. Não, nada a ver. Você tá falando de sonho da sua vida pessoal. Tanto é que muito comum alguém chegar e falar, eu quero ser supervisor. Pois é, eu imagino. Não tô falando disso. Falando que qual que é o teu sonho? O que você quer pra sua vida? O que você quer fazer da sua vida? E aí, cara, assim, a gente realizou vários sonhos, mas o da Ana foi muito interessante porque ela falou, Rodrigo, quando eu sair da Boali, a Ana trabalhou com a gente 11 anos. Uau! Quando eu sair da empresa, eu quero dar aula de yoga e viver dando aula de yoga. Eu falei, pode começar. E aí ela, pô, você já tá me mandando embora? Eu falei, não. Tô falando o seguinte, o que você precisa para dar aula de yoga hoje e aprofundar para que daqui algum tempo, e a gente não sabe quanto, você viva disso. Resumindo, hoje, 4 anos depois, a Ana vive dando aula. Ela vive disso? Ela saiu da companhia faz 4 meses. Caraca. 5 meses. Então, assim... Aquele vídeo de quando? A gente fez uma transição de 4 anos, basicamente. Puta, que sensacional. Por quê, cara? Porque você concorda que enquanto a Ana tava ali resolvendo o sonho dela, ou seja, ficando mais perto cada dia do sonho dela, ela tava realizando o sonho da companhia? Lógico. Então é sobre isso. Se os empresários entenderem que o sonho da companhia só vai ser realizado por sonhos individuais, você vai começar a promover sonhos individuais. Uhum. Porque senão fica só pelo sonho da companhia e aí fica aquela história do, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo, o que eu tô fazendo nessa empresa? Né? A gente frágil, né? A gente tem vários casos, né? Por exemplo, o Douglas, que liderou a Universidade Boali, hoje lidera o negócio de food service da Sodexo no Brasil. Caramba. Trabalhou com a gente 10 anos. O Douglas era um cara que fumava, nunca tinha feito nenhuma atividade física e era solteiro, eu gosto de falar isso. O Douglas parou de fumar, começou a fazer academia e fazer luta, arrumou a mulher da vida dele e agora vai casar. E que pra mim família é o grande alicerce de tudo. Então, assim, Douglas é outro caso. A Sandra eliminou 46 quilos em 2 anos. Nossa. Eu nunca cheguei pra Sandra e falei, pô, você tem que perder peso. Não. Mas ela... Foi por exemplo. Você deu exemplo. Exato, cara. Né? E assim, isso é uma coisa que quando eu tava no Joey, no último dia, quando eu fui pro aeroporto, eu coloquei uma frase interessante, né? Que é assim, quando eu tava lá, cara, eu falei, cara, eu não posso ficar um maluco, chegar no Brasil e querer ficar falando pra todo mundo, você tem que mudar, você tem que mudar. Lavagem cerebral. Eu não posso fazer isso. Então ali eu me conectei com essa coisa e falei o seguinte, eu sou a mudança. E eu venho sendo essa mudança. Eu venho sendo a mudança desde quando eu conheci a epigenética. Eu venho sendo a mudança desde quando eu comecei a realizar o sonho da galera lá atrás. Eu venho sendo a mudança quando eu cheguei pro meu time e falei, me ajuda a ser menos agressivo. Então quando eu for agressivo, não fica bravo comigo. Chega pra mim e fala, Rodrigão, você pegou muito pesado.
Eu dei essa liberdade pra eles em público. Que animal. Porque eu queria mudar, só era difícil pra mim mudar. E eu venho sendo o processo, eu venho sendo o exemplo da mudança. Então, você não tem que falar sobre a mudança, você tem que ser a mudança, viver a mudança. E a partir dali, você é o exemplo da mudança. Você é a maior propaganda. Você não precisa falar da mudança. Então, a companhia hoje, a Boali, o nosso propósito é transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Antes disso é universalizar o acesso à alimentação saudável. Transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. A gente transforma hábitos hoje muito mais do que por meio da comida. E essa é uma parada que a gente tá provavelmente tirando do propósito por meio da comida, porque, cara, a gente realmente tem transformado muito hábito. E casos de franqueados, cara, sabe? Você falou do André Sanches na casa dele, do gelo. A gente levou 15 pessoas da Boali para fazer um protocolo de respiração em gelo na casa dele. Foi mesmo. 15. Por aderência própria. A galera que quis ir, cara. Agora, no Boali Innovation Porque você sempre mostra, né? Então a galera deve falar, pô, como é que é isso? Como é que é isso? Desperta a curiosidade. Cara, eu fiz um agora no gelo, acho que essa semana, se não me engano, na terça-feira ou segunda, eu perguntei, pô, quem tem curiosidade de fazer isso aqui? Cara, bombou. Uma galera tá com vontade de fazer. É verdade. E aí tem vários benefícios, a gente pode falar disso depois. Então, o que acontece e aconteceu com a Ana é que a Ana foi um baita exemplo de perseguir o próprio sonho. E até um spoiler pra você, eu tô conversando com a Ana porque eu falei, Aninha, se quiser montar agora o teu estúdio de yoga, eu sou investidor. Você é sócio da Ana agora. Que demais, cara. Então... Meu, porque e a resposta dela é uma resposta que tem muita relação de como é o líder tradicional brasileiro. Assim, seu sonho tá fora da empresa, então você tá fora da empresa. Porque, cara, se você quer viver de yoga, aqui não é yoga, a gente vende aqui salada, caralho. E você faz exatamente o oposto. Deve ter dado um nó na cabeça dela se ela não te conhecia ainda bem esse tempo. Esse vídeo você gravou quando? O que viralizou? Eu acho que faz uns... Foi recente? Ou é do passado? Não, faz pelo menos 1 ano e meio. Então assim, a Ana saiu da empresa faz 5 meses, vai fazer 6 meses. Foi 1 ano antes dela sair. No mínimo 1 ano, cara, talvez mais. Talvez deve ter sido ali para abril de 2022. Então 1 ano e meio, abril, março. Cara, hoje você é a essência do que é a Boali, né? Mas por um tempo você não foi, né? Não. Você foi atleta de futebol, foi. Aí você virou profissional, né? Cara, vou mergulhar aqui no trabalho. E agora, cara, você vive a essência do que vocês vendem, né? Eu fui o verdadeiro workaholic, assim, muito, né? E eu fiquei na televisão praticamente 10 anos, 9 anos e meio, como apresentador. Gazeta e Rede TV. E aí, cara, ali naquele mundo, né? É quase que é o mundo da internet hoje, para fazer um paralelo, assim, a galera que começa a ter audiência na internet, naquela época não tinha isso, então era televisão. Então quem tava na televisão era uma coisa assim, cara, televisão e tal. E eu entendo muito essa galera nova da internet hoje que, pô, tá ganhando grana e vai viver esse mundo AAA. Você sabe o que eu tô falando? Sim. Porque você também já viveu muito esse mundo. E ele é realmente um mundo que ele te cativa, assim. Ele te... todos nós temos um negócio que chama ego. E boa parte de onde a gente, né, vai ser levado é por ele, né? Então quanto mais maduro e quanto mais profundo você se torna, menos o seu ego vai te comandar. Mas enquanto isso, quanto mais raso você é, mais o teu ego tá mandando na tua vida. E não tem jeito, eu ali aos meus 25, 26 anos, na televisão, ganhando grana, cara. Então eu trabalhava assim, das 7 à meia-noite, assim. Todo dia. Caramba, cara. Todo dia. E achava que quem não fazia isso era vagabundo. Você me fala, meu, isso aqui é coisa de doido. Não, quem não faz isso é vagabundo. Então, assim, eu vivi, cara, desse jeito por muito tempo, acreditando que aquele era o jeito certo de fazer. Ganhei dinheiro, enfim, tive negócios e por aí vai. E aí quando eu vou pro Vale do Silício, porque eu tinha comprado uma participação numa faculdade, eu vendi a participação em 2012 e foi justamente em
começo de 13 que eu saio da televisão também para fazer um sabático no Vale do Silício. E fazer Design Thinking na Universidade de Stanford. Você já era casado? Já. Só não tinha a Maria, a gente tá junto há 24 anos. 24 anos, a gente se conheceu com 15 no ônibus, a história 1999? A gente começou a namorar em 99, mas a gente se conheceu em 97. Nossa. Aí ela não me deu muita bola, mas eu não desisti. Em 99, a gente começa a namorar. E aí, enfim, toda a história de morar fora do Brasil e tal, juntos, né? E aí, cara, a Mari suportou muito bem tudo. E eu falo sempre, eu tive duas pessoas assim que foram sine qua non para que eu voltasse a buscar a minha essência e aí melhorasse a minha essência e melhorasse a minha versão, que foram Mari, minha esposa, e meu pai. Porque em nenhum momento, nem a Mari nem meu pai se vislumbraram com o que eu tinha me tornado, que era um apresentador de televisão, que era ganhar dinheiro, que era, enfim, ter lá helicóptero, voar de avião e por aí vai, né? Então, putz, voar de avião privado, né? Em 2008. Caramba, cara. Hoje a gente vê os influenciadores fazendo isso, cara. Você já viveu isso faz tempo. E aí, cara, eles não se vislumbraram com isso. E eu tinha me vislumbrado, mas também não tinha percebido. Porque quando você tá no processo de vislumbre, se alguém te conta, você fala, tá com inveja. Total, Tá com inveja. Então eu não percebia. E quem me falava, ô Rodrigão, pega mais leve. Eu falava, esse daí não tá trabalhando no que eu tô trabalhando e tá com inveja de mim. Só que quando a sua mulher e o seu pai falam assim, bicho, você já percebeu que você não precisa disso, né? Isso aqui, beleza, legalzinho, você quer viver um pouco disso e tal, mas não precisamos disso, né? Ninguém precisa disso, né? Então, por exemplo, quando eu quis lá, sei lá, levar meu pai de helicóptero para Ubatuba, ele falou, quê? Não precisa. Não quis. Vou viajando, vou dirigindo aqui e tal. Eu não tô falando que tá errado se ele tivesse ido, mas assim, foi muito mais uma mensagem do tipo, velho, tá tudo certo, né? Foi um processo reflexivo importante para você. E aí a Mari, em 2012, ela falou, meu, a gente precisa dar uma mexida, né? Acho que essa vida aqui de show business e tal já deu. A mulher sempre fazendo as mágicas dela, né? E aí, cara, se fosse uma outra mulher que não tivesse preocupada com a essência, teria sido ruim, porque a gente teria continuado vivendo aquela vida maluca, né? De consumo, né? E a Mari falou, velho, a gente não precisa nada disso. E aí eu fui pro Vale do Silício, e aí lá no Vale, cara, eu fui pro outro extremo. Aí assim, eu só andava de chinelo, bermuda, minha barba cresceu, tomava uma cerveja todo dia, barriga cresceu. Se bem que a barriga também, quando eu saí daqui, já não tava boa não, mas eu fui lá pro outro lado, assim, eu virei um cara, meu, desprendido total. E aí hoje Zero esporte. Então, eu nunca parei com o esporte, porque eu tinha sido atleta, então eu batia uma bola, jogava um tênis, jogava um golfe, lá eu comecei a jogar golfe, mas não era zero esporte, mas não era um atleta. Hoje eu sou um atleta. Hoje não cuidava tanto da alimentação. Hoje eu vim pra cá, mas de manhã eu fiz um treino de 12 quilômetros com estímulos anaeróbicos, então eu dei tiro e tal, e fez o treino. Pô, há 3, 4 anos jamais aconteceria isso. Entendeu? Então, hoje eu tenho vida de atleta e trabalho. Mas a vida é de atleta, eu tenho agenda de atleta. É o profissional atleta. Exato. E que me ajuda a ser muito mais eficiente como empresário, como líder e por aí vai. Até porque no final do dia, quando a gente amadurece como empresário, você começa a entender que no final do dia você tem que ser um líder. Né? Eu sou muito mais líder do que gestor. O líder constrói um time e o time constrói a empresa, né? Então essa frase eu não sei quem fala disso, mas essa frase é popular, vamos dizer assim. Mas é isso no final do dia. O líder constrói o time e o time constrói a empresa. Então eu hoje me vejo muito mais na posição de líder no meu dia a dia, e o líder ele muito mais inspira, porque quem vai lá cobrar KPI, indicador, isso aqui é gestor. Então eu tenho o CFO que tá lá olhando isso. E aí, Marcelão, como é que você tá? Tá indo bem? Tá legal? Você é um cara de gente. Então no caminho hoje eu falei com 2 pessoas que trabalham comigo, a gente resolveu algumas coisas, e no final do dia é muito mais um suporte para que a pessoa tome decisão e tenha mais coragem para tomar decisão, e tenha mais
tenha mais confiança, né, na tomada de decisão, porque o final do dia uma companhia, ela é tomada de decisão todos os dias, né? E eu hoje tomo muito pouca decisão dentro da companhia. Cara, quando as pessoas observam o que você tá fazendo, de ter virado triatleta, de estar meditando, de estar entrando na banheira de gelo e elas querem fazer isso, e você começa a transportar, você começa a facilitar o acesso, né? Você tá facilitando o acesso. Quando você pega um grupo de pessoas e bota pra fazer um gelo, cara, conta como foi essa experiência. Ó, o resumo foi tão bom que a gente vai ter o Boali Innovation Week segunda, terça e quarta lá no Casa Grande Hotel. Segunda-feira vai ter respiração com gelo de novo, só que dessa vez não é só pra quem trabalha com a gente, é pros franqueados também. Porra, sério, cara? Sério, cara. E assim, é muito game changer. Eu até coloquei um vídeo no meu Instagram, mas muda demais, assim. Porque, primeiro, o processo de respiração que o André e a Raíssa fazem, aliás, um beijo pra eles, é profundo, cara. Não é assim, você vai lá, respira, acabou. Então, assim, a Raíssa dá uma palestra de 1 hora e depois você respira por 1 hora. Então, o gelo, acabou, é a hora que acaba. Você entra no gelo. É a última etapa. Mas pra chegar lá, meu, você já mudou um monte de coisa. Primeiro porque ela te dá contexto e te dá um monte de razões, motivos pra focar na respiração. E depois que você respirou, você chega num lugar tão longe, porque é respiração com meditação, mas a respiração, e você sabe disso, ela vai te ajudar a ativar o teu sistema parasimpático e que aí vai tirar lá aqueles seus traumas, aqueles teus medos, aquela coisa de eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? E que vai te deixar meditar depois, e que daí depois que você fez isso, ativou o parasimpático, respirou, meditou, cara, o gelo é tipo assim, tranquilo, agora eu entro nesse gelo. Todo mundo? E aí, não foi todo mundo, mas assim, eram 15 pessoas, 12 pessoas entraram no gelo. Uau. Cara, eu achei que foi muito, porque altíssima assim, taxa de conversão. Exato, porque dos 12, 3 já tinham falado que não entrariam. Assim, eu vou respirar, mas não entro no gelo. Beleza, tudo certo. Então assim, 6 foram pra não entrar, 3 que falaram que não ia entrar, entraram, e dos outros 3, uma pessoa não entrou porque realmente assim, foi tão preparada pra não entrar que não tinha nem como ela decidir entrar ali naquele momento. Uhum. E aí tudo certo, não entrou. Não levou nem roupa, nem nada. Não deu ela saiu do tipo assim, eu quero fazer outra porque eu quero entrar. Porque aí ela viu o que aconteceu com quem entrou, cara. Ela viu o que aconteceu. A pessoa que entra, cara, ela quebra trauma dentro do gelo, cara. Quebra. Os traumas mais fortes que você tinha antes do gelo, eles acabam no gelo. Porque todo aquele processo de respiração e meditação fizeram você desligar um pouco do trauma. E a hora que você entra no gelo, o trauma é o primeiro que você lembra. E a hora que você superou o gelo, você superou o trauma. Porque você superou uma água a 2 graus, sabe? Então, assim... Como é que você incorporou o gelo na sua rotina? Cara, começou com um banho gelado. E aí depois comecei fazendo imersões até a cintura. Você seguia o Wim Hof? Já era... Wim Hof. Já era o Wim Hof. Faz 2 anos também. E aí, janeiro do ano passado, né, eu fiquei bastante tempo lá em Ubatuba, em casa, fazendo essa imersão até a cintura. Mas muito mais um foco muscular do que mental. Recuperação dos treinos. Sendo que, hoje eu estudei mais, então assim, os protocolos ideais para recuperação muscular não é no pós-treino. Pois é. Porque o pós-treino, por exemplo, você falar de pós-treino de academia, não cara, presta, não entra no gelo. É pior. Senão você vai acabar com todo o processo das fibras. É verdade. Quando você faz um esporte de endurance, que é o meu caso, fiz lá um treino de 15 quilômetros. Se eu quiser um trabalho de fibra, eu preciso esperar pelo menos 6 horas para cair no gelo. Isso eu não sabia. Eu achei que para endurance funcionava legal. Então, funciona legal para ser anti-inflamatório. Mas para ser algo que vai além do anti-inflamatório, que foca assim, na recuperação, na mente e tudo mais, aí, cara, aí você tem que esperar. Entendeu? Então, por quê? Porque isso tem 2 caras que falam muito bem. Peter Attia Fera. E Andrew Huberman. Então, assim, Peter Attia tem um livro que chegou agora no Brasil, novo. Outlive, que eu super recomendo. Eu comprei esse livro em inglês lá e é um baita. Devorou. Virou um livro de cabeceira. Quando eu tenho dúvida, eu vou lá
e leio o livro. É animal. Vai na livraria hoje comprar. Esse nível. E Andrew Huberman eu estudo 2 horas por semana, mas estudo assim, cara. Você escuta podcast, ouço os podcasts e tal, mas 2 horas por semana eu paro, vou lá no conteúdo e pego um caderninho, que eu gosto de ficar lá anotando. Ele é um fenômeno, cara. E eu vou anotando e vou fazendo meu mapa mentais. Stanford, né? O lab dele é de Stanford, né? Ele regulou meu sono, cara. Animal. Foi ele que regulou meu sono. Eu fui incorporando uma série de rotinas, de grounding, de olhar pro céu assim que acorda, pro sol. Né, cara, toma um sol ali e tal. O sol é animal. Cara, dá uma acordada muito boa. E aí você começa a introduzir o gelo. E aí, assim, eu sou um cara que em alguns momentos da vida o sono fica atrapalhado. E aí ele seleciona alguns suplementos que são mágicos, né, cara? E aí você começa com o suplemento e depois você não precisa de mais nada. Eu comecei antes do Andrew Huberman, eu comecei com David Sinclair. Sim, acompanho também, fenômeno. Lidera o laboratório de longevidade de Harvard. Isso em 2021. Eu li O Tempo de Vida em 2021. Mas eu comecei com Lifespan, né? Que chama Lifespan em inglês. Em português é O Tempo de Vida. E eu comecei lendo A Sinfonia da Vida de Joel de Rosny, que é um autor francês. Eu conheci a epigenética por Sinfonia da Vida. Aliás, não foi por Sinfonia da Vida, porque eu fui procurar epigenética por conta do que eu ouvi antes, né? Enfim, eu tenho um histórico na família com Alzheimer e tal, e foi ali que começa. Então, eu li Sinfonia da Vida, eu super indico. Tempo de Vida é um livro mais complexo. Ele é grande e complexo. Ele não é um livro gostoso de ler. É diferente de Outlive, por exemplo, que você lê, na boa. Entendeu? E aí, o Andrew Huberman, depois que eu conheci, cara, nunca mais parei de estudar. E eu realmente estudo ele, assim. Eu estudo os conteúdos dele. Eu comecei a fazer sauna no mínimo 3 vezes por semana por conta dele. Eu já fazia sauna, mas assim, meio recreativo. Ele tem um protocolo, né? Tem o protocolo. E, cara, o Andrezão colocou a sauna na casa dele para fazer o protocolo de gelo sauna, enfim, e aí são vários protocolos. Hoje eu brinco com o André, você vai na casa dele, parece um spa de longevidade. Tem tudo lá, cara. Tem tudo lá. Você sabe que tem uma série, cara, que me indicaram, não é incrível não, mas vale a pena bater um olho, que é do Chris Hemsworth. Você viu essa série? Não é incrível, mas é muito legal, cara. Tem que ver, assim, mas a cena que eles vão lá acho que é pro Alasca que eles vão? Que aí eles estão fazendo a sauna juntas com o Peter e a tia. Puta, cara, aquilo ali foi épico, né? Você sabe que o que o Chris tem, eu tenho. Pro Alzheimer. É mesmo? Genético. Genético. Caraca. E aí eu escolhi não ter Alzheimer, né? Aí eu tenho que cuidar, né? Porque... Você trabalhou isso lá? Na semana? Trabalhei. Mas eu te falo que assim, isso eu venho trabalhando faz 3 anos, cuidando da minha saúde primeiro. E aí, trabalhar mentalmente lá e trabalhar isso na meditação, pra mim foi algo muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Porque eu me sinto de boa nisso, entendeu? Eu já me sinto curado. Já resolvi. Pra mim isso tá resolvido. Mas você já sentia assim antes da semana que você fez com o Joe Dispenza? Já. Eu já tava muito confiante, assim, porque e o Joey fala disso, né? Quando você não sente que você tem, você não tem, cara. É mesmo? É isso que ele fala? Você não tem, cara. Então assim, pô, mas tá lá, tá aqui. Não, mas eu não sinto isso. Então você não tem. Isso serve também pro que você quer? Então, porque tem uma quando a gente vai pro mundo material, o The Secret, esse universo, ele trouxe muito à tona e é o que muitas pessoas desejam, né? Aí você sabe que assim, ó, tem a ver, mas não tem. Mas tem. Porra. Mas ele fala sobre isso ou nem fala sobre isso? Ele fala, não é a praia dele. Ele fala do tipo assim, galera, isso aqui não é The Secret. Animal. Entendeu? Porque no fundo não é, vamos pensar positivo. Não, cara, é além disso. É realmente você se sentir em um estado diferente. Que é o caso da minha intolerância versus a minha tolerância. Vibrar 100% das células. 100%, cara. 100%. E aí, quando você fala, pô, vamos falar de matéria então, né? Vou te contar um outro caso aqui. Conta.
A galera vai ter muito comentário aqui. Fala, esse cara é louco. Não, e os cortes, hein? Olha os cortes. Esse caso é interessante. Na quarta-feira a gente foi para um walking meditation. Eu tenho a meditação aqui para te mostrar. Aquela de olho aberto que você falou. Olho aberto. Era a primeira que eu ia fazer. E aí a gente começa em pé, olhos fechados. Depois de um tempo meditando de em pé, de olhos fechados, ele fala, agora você abre os olhos e agora você caminha. E eu fiz isso. Quando eu começo a caminhar, essa meditação era uma meditação que ela foca no ponto 6, que é esse ponto aqui, e no ponto 4, que é esse ponto aqui. É o teu chest, que é o teu peito. Tá. Só que é onde está teu coração. Durante a caminhada, começou a vir palavras para mim. E quando ele mandava focar aqui, começaram a vir palavras: inteligência, sabedoria, abundância. E aqui, amor, gratidão, cura. E não tinha vindo cura para mim. E veio cura. E veio energia. E foi ali que eu comecei a pensar em cura. Porque, teoricamente, mesmo tendo o problema de intolerância à lactose, eu não via aquilo como uma doença. Eu tomava a minha enzima, cara. Pra mim, resolvia. A partir do momento que eu tive a palavra que veio, cura, eu falei, do que eu quero me curar? Tipo, da saúde mesmo. O que eu quero curar? Porque a emoção eu já tinha entendido que eu queria curar a agressividade. Mas o que eu tenho pra me curar aqui? E aí veio a questão da cura da lactose. Só que quando veio a abundância, e na meditação você vai refletir sobre aquela sensação, eu falei, cara, o que é abundância? Porque assim, Marcelo, eu vou te falar, eu sempre me sentia muito abundante. Eu nunca fui um cara escasso, eu nunca fui um cara de ficar, por mais que eu tava no show business ali ganhando grana e tal, nunca fui um cara que eu ficava pensando naquilo e, isso aqui tem que ser não sei como. Não, porque eu sempre me sentia abundante. Então assim, pra mim, o que eu vou pensar em abundância? E aí, cara, me veio uma imagem que era um monte de boalizinha, porque a gente tem um mapa que a gente faz, e aí a Boali tem 17 estados, a gente tem os Bzinhos em cada estado, tal, onde a gente tem presença. E há 2 anos a gente assinou um contrato com os Estados Unidos, há 1 ano e 7 meses a gente assinou um contrato com a Cisco, que é a maior distribuidora de alimento do mundo. Não é a Cisco de tecnologia, sim. Cisco de alimento. E a gente assinou esse contrato e faz esse tempo todo que a gente vem falando de levar a Boali para os Estados Unidos. A gente fez várias reuniões com investidores que iam levar para os Estados Unidos, tem agenda com o Canadá, tem agenda com Dubai, tem agenda com Portugal, mas o fato é que essas agendas elas são rotina pra gente. Quando eu comecei a pensar em abundância, eu pensei na Boali nos Estados Unidos. Não tem como. Falei, cara, putz, vai ser muito legal. Abrir a primeira Boali nos Estados Unidos, vai ser muito legal. 7h32 da manhã, eu tô no meio dessa walking meditation, meditação caminhando, toca o meu telefone, e aí eu tava com o fone e com o meu telefone com a meditação. Tinha 1.700 pessoas caminhando, meditando, com o fone e o próprio telefone na meditação. Que é num aplicativo dele, que é esse aplicativo aqui, ó. Né? Então eu tava com esse aplicativo, eu tava com essa meditação aqui, ó. Essa meditação tocando, né, ó. A Heartful Mind and a Mind Full of Heart. Eu tava com essa meditação, meditando ali, e começa a me vir essa imagem. Venho 7h32, o Vitor, meu sócio, me liga, eu rejeito a ligação. 7h56, eu tava indo pro final da meditação, ele liga de novo, eu rejeito a ligação. Ele me manda uma mensagem. Só que a hora que eu acabo de meditar, eu entendi lá que no pós-meditação eu não queria ver telefone, ligar pra ninguém. Cara, eu queria curtir aquele momento. E aí eu vou pra academia e vou correr. Faço a minha corrida, corri, sei lá, 10 km, acabo a corrida, vou tomar uma proteína. Quando eu tô ali tomando a proteína, eu falei, deixa eu ver o que o Vitão precisava. Agora dá. E aí, quando eu vou lá pra olhar o que o Vitão precisava, vou te mostrar aqui. Essa era a mensagem do Vitão. Só lembrar o horário. 9h53 da manhã. Olha, tá mostrando uma mensagem de WhatsApp, pra quem tá só escutando. Mensagem de WhatsApp.
falando da reunião. Textão. Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Tal. Agora não podemos falar. É mole, não? Aconteceu. Aí você fala Cara, assim, que Rodrigo, loucura, não, mas Rodrigo, você já tava trabalhando nisso, é claro. Não, tudo bem. Eu tô te falando que eu tava meditando. Tava 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que a gente tá nessa agenda. E a gente tava... E aconteceu quando você tava meditando. Quando eu tava meditando, ele tinha feito a reunião e estão em treinamento essa semana. É mesmo? É. A turma tá aqui, tá treinando. Cara, que animal. Vai mandar uns brasileiros pra lá? Faz 2 semanas. Vamos. Cara, A gente abre a loja agora, começo do ano que vem. Na verdade, tem até maio pra abrir a loja, mas... Já sabe que cidade que vai ser? Miami, cara, primeiro. Pô, espetacular. Os brasileiros vão ficar felizes. Vão. Mas não é pra brasileiro, mas, enfim, é pra americano, é pra quem mora Vocês lá, vão assim, abrir em shopping? Não tem... Cara, provavelmente sim. Provavelmente shopping. Shopping é o que funcionou pra vocês bem, né? É o que funcionou pra poder pulverizar a marca aqui no Brasil. É o que geralmente funciona para pulverizar marcas que exportam marcas. Uhum. Então, provavelmente sim. A gente vai entrar nessa... Meu sócio tá indo para Miami agora, dia 17. Fica até dia 15 de janeiro e esse é o período que ele vai ter reunião com a Cisco e tal. Porque eu toco a companhia, como presidente da companhia, e ele tá tocando essa área internacional. Entendi. Então... Cara, o que vocês estão imaginando de próximos passos da Boali? Vocês estão com 70 lojas? Aberta sim. Várias outras assinadas. Exato. Estamos chegando aí em 90 contratos assinados. E mais Estados Unidos agora, porque aí não é só o contrato, né? É um contrato que é um contrato de master também lá. Ah, é um contrato de master. Legal. Por isso que é esse número que eu te mostrei. Fantástico. É um contrato de master, e aí esse contrato de master, ele precisa de 2 aberturas, e a partir das 2 aberturas eles começam a negociar a loja. Então eu diria que 2025 a gente começa a negociar novas lojas lá. Caramba. Na Flórida, né? Mas a gente continua negociando contratos em Wisconsin, em outros estados. Hoje a gente está negociando contrato para Canadá também, Portugal, Dubai, enfim. Tem outros lugares. Então, essa agenda internacional certamente é algo muito importante. Agora, em dezembro, a gente lança novo cardápio e aí a gente volta a falar muito de salada. Isso é muito curioso, né? Porque o Brasil, quando a gente lá atrás começou o negócio, o Brasil não conseguia consumir um negócio de monoproduto. E aí a gente lançou o crepe e o wrap e as vendas aumentaram mais de 35% por loja por conta de novos SKUs no portfólio. E aí depois, ao longo dos últimos anos, a gente lançou também novos produtos. Então a gente tem a categoria de balls, a gente tem a categoria de sanduba também. Só que a gente vem e lança de novo a categoria de salada agora, com 6 novos pratos, 6 novas receitas de salada, justamente para fortalecer o nosso core business, trazendo realmente SKUs muito legais. Então a gente vem com uma abóbora deliciosa, a gente vem com um atum selado maravilhoso, a gente vem com burrata. Então a gente vem com outros SKUs, né, que são itens ali na salada, no produto, para trazer diferenciação, mas com preço acessível. Então uma salada que de repente hoje você paga 60, 70 reais, você vai pagar na Boali 45, 48 reais, só que com produto muito premium. Cara, isso eu sempre me impressionei. Eu sempre achei muito barato. Como é que vocês conseguem, cara? Volume é uma coisa importante, né? A gente tem um centro de distribuição único para manter padrão. Então hoje a única rede saudável no Brasil que tem um centro de distribuição, e eu falo de food service, né? Porque tem outros negócios saudáveis que tem centro de distribuição, é a Boali. Então, assim, a gente hoje... Fica onde? Distribui em São Paulo? Em Jarinu. Interior de São Paulo. Jarinu, interior de São Paulo. Ali e atende ali na Dom Pedro, sabe? As 70 lojas saem tudo dali. Tudo. Na verdade, 93% Você o quê? Porciona, recebe, porciona e distribui? O fornecedor já manda do jeito que vai para a loja. Então, o centro de distribuição, ele recebe, armazena e faz o processo logístico de distribuição. Esse processo logístico, ele não sai sozinho. Então a gente carrega com o Outback, a gente carrega com outras marcas. Tá. Porque ela sai num caminhão tripartido, que a gente chama, que é um caminhão que leva congelado, resfriado e seco. E ele sai com pallets. E aí tem lá o pallet da Boali. Então, vai sair para Boali, Recife, Rio Mar Recife. Sai lá pallet Rio Mar Recife,
Pallet Recife, Pallet Plaza Recife. A gente tem 3 lojas em Recife. Então ele sai com os pallets de cada loja, do mesmo jeito que ele sai com o pallet Outback Recife, Outback Rio Mar e por aí vai. Então ele sai carregando ali 4, 5, 6 marcas e ele vai e distribui lá na ponta para essas marcas. Né? Então isso é o que faz com que a gente tenha essa capacidade de distribuição. Distribuição é um tema que a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque é um dos grandes segredos do nosso negócio. E é um dos grandes desafios do Brasil, né? Do Brasil, certamente. Certamente, por vários motivos, pelo transporte. Pelo transporte. Mas pela carga tributária, muito. Eu vivi muito transporte uma época e eu falei, cara, isso daqui, puta, não tem como funcionar essa porra. É difícil. A gente não tem infraestrutura, né, cara? Tanto é que assim, são muito poucas empresas no Brasil que conseguem ter essa operação. Você tem 3 grandes empresas hoje e uma delas, a gente já trabalhou com 2, uma delas trabalha com a gente e trabalha com várias grandes marcas. Então assim, todas as grandes marcas que você conhece no food service brasileiro trabalham com uma dessas 3 marcas. Entendi. Desde McDonald's, Bob's, Pizza Hut, Boali, Outback, por aí vai. Você tem um sonho de fazer um IPO, alguma coisa nesse sentido? Ou seu sonho é tá o no War? Meu site, cara, a carta do IPO. Tá no site? 27 de abril de 2029, eu escrevi 27 de abril de 2021. Então, 8 anos antes eu escrevi uma carta ao IPO em 2029. Caraca, cara. 2029. A ideia do IPO, eu acho que tem muito a ver com o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável. Eu acho que... E a galera, às vezes, que já fez IPO ou quem chegou perto fala, você é louco, putz, não faz IPO. Independente do que vai acontecer lá na frente, o IPO é um sonho, tocar o sino é um sonho, mas justamente para poder fazer com que mais gente possa fazer parte desse sonho. Cara, mais gente possa fazer parte desse propósito. Né? Dar liquidez e poder catapultar o negócio não é nada mal, né, cara? A gente entende, cara, muito racionalmente que dá para ser a maior do mundo. Mas muito racional, assim. Não é uma coisa que você fala, pô, você é louco. Não, cara. Não, porque assim, quando você olha hoje para uma Sweet Green da vida, que é a maior nos Estados Unidos, são lojas próprias, num modelo super diferente do nosso. Super diferente do nosso. Queima muito caixa até hoje. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Queima muito caixa até hoje. Só que assim, é um negócio que, cara, atende muita gente, né? Atende muita gente. E é uma empresa que fez o IPO, foi super valorizada no IPO, teve, sei lá, mais de 40 vezes o EBITDA no IPO. Você tá brincando? Cara, nosso negócio, a gente teve mais de 20 vezes o EBITDA já para vender a companhia no final do ano passado. Meu, impressionante. Aliás, esses múltiplos não são normais, né? No meu mundo, esses múltiplos não são normais. Mas na alimentação, você pegar múltiplo de Shake Shack e tal, você tem múltiplos que, assim, não são normais. Porque no final do dia, mercado futuro é importante nesse negócio. Então, o cara que, por exemplo, veio fazer um cheque pra gente no final do ano passado, e eu brinquei com a turma do fundo, eu falei, pô, vocês querem me roubar mesmo? Só que era bastante dinheiro, assim, mas na prática, era bastante dinheiro pro nosso tamanho, então assim, a gente é muito pequeno pra valer aquilo, mas ao mesmo tempo, cara, a gente já montou toda a infra, cara. Então assim, o cara tava comprando o quê? Tava comprando essa infra e a capacidade de mercado futuro. O cara olhava pra frente e falava, cara, não tem como. Tá feito. Isso aqui tá feito, isso aqui vai sair de 100 pra 500. Tem jeito. Então, quando a gente olha pra frente e olha para o mercado americano e olha para os grandes players que estão lá, ou os principais players que estão lá, eles não estão olhando para o Brasil nem de longe. Eles não estão olhando para a América do Sul nem de longe. Eles não estão olhando para a Europa. Não estão olhando para a Europa. E quando a gente olha, a gente fala, então a gente pode olhar. Entendeu? E você que já morou lá nos 2 lugares, cara, você deve ter uma visão muito mais apurada de por onde começar. Exato. Não, e assim, cara, assim, a gente entende que esse mercado, ele é um mercado que vai amadurecer tanto ao longo dos próximos anos, e que vai mudar tanto o modelo de negócio tradicional desse negócio, que a gente só precisa estar atento. No final do dia, assim, é só a gente estar atento, né? É só a gente conseguir acompanhar a evolução do mercado, né? E conseguir trazer para o consumo aquilo que o cliente ainda não sabe o que quer, né?
Então, isso é uma coisa que eu falo, não adianta, a gente não pode perguntar pro cliente o que ele quer, ele não sabe, então a gente precisa ir lá e construir o que ele precisa. E aí ele começa a comer, e aí ele gosta e ele vai comendo, né? Só pra você entender, hoje o nosso negócio tem mais de 48% de recorrência semanal. Caramba! Você que é do mundo de startup, cara? Maravilhoso. Maravilhoso. Imagina, 50% dos clientes vai toda semana. Não, é porque, cara, uma vez que você bota na cabeça que você quer se cuidar, vocês são um caminho óbvio, né? Isso. É um caminho óbvio. E aí não tem tantas outras opções, porque vocês têm muitas coisas no cardápio, e você fala, cara, dá pra eu viver aqui muito tempo, né? Dá pra então você navegar fideliza ali. muito, né? É. Pra você, os deliveries, aplicativos de delivery, qual a sua visão sobre isso? Cara, esse negócio na pandemia foi o que salvou a gente. Então eu sempre falo, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo iFood, porque foi o grande parceiro que a gente teve na pandemia. Hoje é um business muito caro pra gente, então ficou muito caro a operação do delivery pra gente, porque ela soma com o custo de ocupação, né? E isso prejudica o resultado de muitas operações. Você não fala assim, puta, cara, você me cobra isso on top of. Você absorve uma parte desse custo. Na prática, todo cardápio de delivery, ele vai com preço acima do cardápio do balcão. Todo. Não tem mágica, né? Quem não faz isso, Tá toma fudido, prejuízo. Não tem como. Porque você vai ter uma perda e um crescimento de CMV tão grande que você não vai conseguir realizar resultado nunca. Então, a gente tem hoje uma ideia não, mas um objetivo que é 70-30. Então é vender 70 balcão, 30 delivery. Mas nem todas as lojas estão no 70-30. Hoje eu tenho operação com 50-50 ainda, né? Porque deu muito certo o delivery. Agora, qual é o segredo disso? E vocês são disso? bons, porque você entra no site, cara, tem ali super acessível, prático, rápido, que poucas pessoas se preocupam em fazer isso. Então, cara, vocês dominaram muitos elementos importantes do business, por isso que vocês estão nessa velocidade, né? A gente faz mais de 1000 pedidos todos os dias no Processados delivery. por vocês. No delivery, né? Fudido. Fora app. Não, fora qualquer coisa. Fora só no aplicativo ali No aplicativo. Porque vocês têm o acesso do WhatsApp, né, ali. Temos também. Mas desse não tô contando. Tô falando sem só contar de iFood. Só de iFood. Cara, impressionante. Impressionante. Então, hoje a gente é uma marca muito importante dentro do iFood. A gente é disparado a marca de saudável número 1, né? Mais importante. Pela capilaridade, né? Então, assim, você tem marcas que tem uma loja, 2 lojas, 5 lojas, que tem bastante volume também. Mas não tem capilaridade, né? Então, de repente, putz, atende São Paulo e Rio, mas não atende 17 estados. Né? Então, na capilaridade, a gente ganha muito esse jogo. Rodrigão, como eu sei que você ainda tem uma viagem longa pela frente, eu vou te fazer uma última pergunta pra gente fechar. Prazer. Que é inspirado no Provocações da Cultura, você lembra? Nossa, eu lembro do Abuzanja. Abuzanja. Acho que é isso, né? Abuzanja. Eu lembro, mas eu lembro. Cara, fechadinho lá, ele era um cara... E ele fazia muitas provocações. E uma das perguntas finais que ele fazia era: o que é a vida? Cara, essa pergunta pega, né? Acho que a primeira coisa é entender que a vida, ela é viva. A vida é viva. O que eu acho? O que eu quero dizer com isso? Que ela é um organismo vivo. Então, ter vida é estar vivo. Então, não tem como a gente usufruir da vida se a gente não estiver vivo. E aí, a nossa consciência talvez seja uma das grandes a nossa consciência
por exemplo, minha pergunta aqui, quando você me pergunta do que é a vida. Existe vida sem consciência? Então eu faria essa segunda pergunta pra mim, sabe? Uhum. Tipo, se eu tiver sem consciência, eu tô vivo? Bom ponto. Porque a vida é viva. Se eu não tenho consciência da vida, eu estou vivo? O fato de eu estar respirando não exatamente me faz vivo, né? Uhum. Talvez aquela matéria esteja vivo, mas eu já tô num outro plano sem consciência. Sim. Então, e aí, uma das coisas que eu tenho refletido muito depois do curso é que se a gente é energia e a gente é átomo, se a gente é elétron, será que a gente não é infinito? E se a gente é infinito, não existe tempo, porque é infinito. E se a gente é infinito com essa energia, e essa energia ela é viva, a gente tem vida sempre, né? Então, acho que a vida, essa pergunta é muito profunda. Talvez eu não, É muito profundo. Eu não vou conseguir dar uma resposta que talvez muita gente quer ouvir ali, muito, sei lá, a vida é tal coisa, porque eu acho que daria pra ficar aqui batendo papo sobre isso, mas acho que a vida é viva, e eu hoje, eu acredito que a vida também é infinita. Eu também. Acho que hoje eu acredito que a vida é infinita. E aí, só pra contribuir ainda mais com esse ponto, a partir do momento que eu consigo entender que a vida é viva e que a vida é infinita, e eu não preciso mais pensar no tempo, eu tenho tempo pra tudo. Porque já não é mais sobre o tempo. Uhum. Não é mais sobre o tempo. Eu tenho tempo pra tudo. Não vai acabar. Não vai. Então, assim, eu não preciso ter pressa, cara. Isso é foda. Tá tudo certo. Isso é foda. Tá tudo certo. Isso tem a ver com o que o Joey traz sobre o source. Quando você chega lá no source e você entende que não tem tempo, você não tem pressa, e isso não quer dizer que às vezes você não vai colocar velocidade, porque vai, mas você não tem mais pressa. Você não precisa ter pressa. Essa história do IPO de 29, teve gente que já falou, mas você não acha que dá pra fazer antes? Eu falei, pra quê? Fala a verdade, depois do curso eu já tô querendo colocar pra 35, sabe? Tipo, Cara, o começo da sua resposta me lembrou uma das frases que eu mais gosto, que é uma frase do judaísmo. E o judaísmo tem essa frase que é: Deus permita que eu não morra enquanto eu estiver vivo. Uau. Essa frase pra mim, cara, é matadora. Uau. Deus permita que eu não morra enquanto eu estiver vivo. Animal, cara. Foda, né? Muito. Porque, cara, às vezes a gente morre quando a gente tá vivo, né? Muito. Às vezes a gente toma uns tombos brabo que você fala, cara, onde é que eu tô? O que tá acontecendo aqui, né? Meu irmão, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, cara, por você ter vindo. Energia boa, cara, energia boa. Puta, cara, adorei. Não imaginava que ia ser tão bom assim, cara. Nem imaginava que esse ia ser o rumo do papo, e esses são os podcasts que eu mais gosto, cara. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Dá um abraço. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu mesmo. Foi demais. Você que ficou aí até o final, não se esqueça, deixa seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. E se você tiver uma pergunta pra ele, bota aí que a gente vai responder pra você. Um beijo pra você e até a próxima semana. Tchau.